Olá, pessoal. Vou começar falando hoje sobre o livro que eu separei aqui para a gente começar o ano, fazendo esses pequenos resumos de textos, né? Esse livro, eu confesso que eu já queria ter falado sobre ele há um tempo, né? Mas eu vinha procrastinando, não procrastinando, eu vinha deixando chegar o momento certo e eu acho que o momento é esse. Não sei se eu já contei aqui no canal, mas eu não gosto, nunca gostei muito de textos literários, assim, em prosa. Eu sempre gostei muito de poesia e gosto de textos técnicos, né? Livros técnicos da área da psicologia e da psicanálise. Porém, eu li poucos, mas li alguns livros literários, né? Por exemplo, eu li a obra do. Eu li Luzia Homem, li alguns textos do Machado de Assis. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém. Li alguns textos da Clarice, por exemplo. Esqueci o nome agora dos dois textos que eu li dela. Li outras obras literárias por causa da psicanálise, né? Então, Freud, ele era um grande leitor de literatura e ele sempre fez muito, nos textos dele ele fazia muitas indicações de outros textos, né? Que ele havia lido, né? Inclusive, ele pegou vários conceitos da psicanálise, é, ele definiu alguns conceitos da psicanálise a partir de nomes, a partir de palavras usadas em algum desses textos ou tiradas da mitologia, por exemplo, né? E aí eu terminei que fui lendo. Eu também li alguns textos do Kierkegaard também. Deixa eu ver de quem mais eu li. Pronto, mas no geral eram mais livros técnicos mesmo, da psicanálise, da psicologia e também muita poesia, que eu sempre gostei muito. Inclusive, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da graduação, foi sobre a Flor Bela Espanca, que era uma poetisa portuguesa do século XIX, né, de fim de século. E aí eu abordei a melancolia, tanto na obra quanto na vida dessa poetisa. Então, assim, sim, eu também sempre gostei muito do Vinícius de Moraes. Poesia, no geral, realmente me agrada bastante. E, inclusive, até escrevo muitos. Eu tenho um livro, um livreto, assim, que juntei várias poesias que eu escrevi e imprimi e tá guardado como se fosse um livrinho. Quem sabe um dia eu leia uma dessas poesias aqui. Mas, assim, a obra que eu quero falar hoje é uma obra de nada mais nada menos do que do professor Tiago Barreto Esmeraldo, né, que é uma obra de 2006. Foi um livro que ele escreveu e que não foi publicado por uma editora, né? Ele mesmo publicou e, se eu não me engane, ele deixou 10 desses livros para a Universidade Regional do Cariri, inclusive. Nesse que eu tenho aqui, na verdade eu tenho só a Xerox, né? Porque eu peguei o livro lá na biblioteca da URCA e eu tirei a Xerox. E aqui tem justamente a dedicatória dele, né? Então ele ofereceu, né? Ele oferece o livro ao Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri no dia 15 de fevereiro de 2006, né? E o título do livro é O Piquizeiro, né? Romance regionalista. Ó, o título do livro, O Piquizeiro, romance regionalista. E, na verdade, eu queria era prestar realmente uma outra homenagem a esse grande professor, né? Que eu tive na minha vida, né? Que eu tive a sorte de conhecer. E eu acredito que esse livro dele não deveria ficar esquecido, né? Então, por mais que eu vá falar do livro, vá contar a história desse texto, eu acho que seria legal que quem tiver acesso ao livro, quem puder ler, quem puder ir lá na biblioteca da URCA,
da Universidade Regional do Cariri, fazer um empréstimo do livro ou ler lá mesmo, né? Leia, vale a pena, é um livro que a gente consegue ler numa tarde, é um livro maravilhoso, é um romance, como diz o título, né? O romance regionalista, porque ele vai trazer toda, inclusive até a forma, os diálogos desse texto, eles estão no formato assim dos catadores de piqui, né? Está no formato assim linguístico relacionado aos personagens, né? Desse texto. Então, assim, não sei se eu vou conseguir fazer jus à grandiosidade do texto, mas eu vou tentar falar sobre ele, né? Então, o professor, ele, na página 7, ele faz referência ao desejo de que ele tem, de que ele teve, de que ele tinha, de que o livro contribuísse para a valorização do espaço denominado Chapada do Araripe, né? Onde o piquezeiro, a árvore do piquezeiro, é a árvore nativa, correndo fronteiriça pelos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, né? Então, acredito que o professor Tiago ele era um grande admirador e valorizava muito a terra, o Cariri, né? O Crato e a terra e o Cariri de modo geral, né? Eu lembro de uma das discussões que a gente teve num grupo que ele formou lá na URCA, que era o grupo para a gente estudar o texto do Freud, as conferências introdutórias sobre psicanálise, parte 2, e eu lembro que uma vez ele disse que ele tinha feito a formação dele toda em Fortaleza, mas que ele tinha escolhido viver no Crato, né? Que é a terra dele, era a terra que ele amava, que trouxe ele à vida, né? Que deu a vida a ele, né? Então, a terra materna dele, né? E aí, até eu lembro que ele falava, ele era muito inteligente, mas ele falava coisas assim de uma forma bem sutil, né? E eu lembro que ele falou uma vez que aquele ditado, né? Santo de casa não obra milagres, no sentido de que as pessoas, que o fato dele ter decidido ficar no Cariri, voltar para o Crato, era como se ele não fosse, é como se, porque na verdade pessoas com intelecto como ele, no geral, elas não ficam em cidades tão pequenas, né? Elas alçam voo, elas vão para outros lugares, muitas vão até para fora do país, né? Morar fora, se dedicar à pesquisa e à ciência em outros países, e ele não, ele optou por ficar no Crato, né? E eu sei que ele sabia da grandiosidade do seu intelecto, mas ele era uma pessoa muito simples, ele era um sujeito muito generoso, né? E é, além de escrever um livro, né, que tinha essa vontade, esse desejo de contribuir para a valorização da Chapada do Araripe, né, de uma coisa que é tão nossa, ele escolheu ficar no Crato, né, ele era professor da Universidade Regional do Cariri, né, agora, na época que eu conheci, ele era professor do Departamento de Ciências Sociais, mas que também era professor do Departamento de Educação, né, que foi lá onde eu o conheci. Então, ele fala que trata-se da valorização, ele cita, né? Trata-se da valorização do que é nosso, do que está bem perto de nós e quase sempre passa despercebido. Então, segundo o autor, o livro também é um aviso para que o povo simples da Serra do Araripe não seja esquecido, né? Então, eu vou começar apresentando a história, né, os personagens. Então, o protagonista era Zé Carlos, foi Zé Carlos. Zé Carlos, ele era um caçador afamado, que tinha como esposa Fabíola, né? Existiam os outros personagens, Dona Bastiana, que era amiga do casal, o filho do Zé e Fabíola, que nasceu no dia do aniversário do Padre Cícero, que foi no dia 20 de julho, e a criança, como nasceu no dia do nascimento do Padre Cícero, eles deram o nome
de Cícero, né? Cícero Romão Batista. E aí, no dia que foram batizar a criança, né, o padre não queria colocar esse nome, né, não, contestou, né, mas depois aceitou. E aí a criança foi batizada com o nome de Cícero Romão Batista. Também havia Ramiro, que era um caçador, amigo de Zé, né? Só que Zé Carlos, ele era realmente um caçador afamado, ele conseguia abater a presa de uma forma rápida, né? Ele tinha uma boa pontaria, uma boa mira, né? Fabíola era a esposa bem amada dele, né? Ele, ele a admirava muito, né? Tanto que durante o texto a gente vê que ele fala muito sobre os olhos dela, né? Sobre os olhos de Fabíola, os olhos castanhos de Fabíola. É, Também tinha Geraldo, né? O homem de confiança do fazendeiro Armando Matias, né? O fazendeiro Armando Matias, né, que é o doutor Armando, né, que é o dono das terras, inclusive do pedaço de chão que Zé e Fabíola moravam, né? Então, o doutor Armando, ele era uma pessoa assim, que para Zé Carlos, ele era uma pessoa muito boa, né? Um homem muito rico, um fazendeiro riquíssimo, mas que tinha concedido para ele, para a Fabíola, morar nas terras do doutor Armando sem pedir nada em troca, né? Então, ele achava que ele era um homem muito bom, mas Fabíola sempre dizia que um dia ele ia pedir algo em troca, né? Que gente rica não fazia nada de graça, nada, sempre tinha segundas intenções com os pobres, né? E Carlos não acreditava nisso, às vezes ele ficava até, ele pensava, então assim, interessante que do texto é que a gente vê que existe toda uma questão psicológica de Zé Carlos, né? Todo um diálogo. Quando a gente lê esse texto, me lembra um pouco os diálogos de Hamlet, né? Sobretudo no final, assim, do texto, do manuscrito, eu me lembro muito aqueles diálogos de Hamlet entre o ser ou não ser, entre fazer ou não fazer certo tipo de coisa, se vingar ou não, né? Vingar-se ou não, vale a pena ou não. Algo muito. É um tempo muito psicológico também, não só tempo cronológico, mas também tem um tempo muito psicológico, que é o tempo psicológico desse personagem, do Zé Carlos, né? E aí, Dona Engrácia era a esposa de Doutor Armando, né? Inclusive, a Dona Engrácia, foi ela quem deu o vestido de noiva de Fabíola, né? Aí, falando mais precisamente, né, de Fabíola, né? O autor deixa bem claro aqui no texto que existia entre Zé Carlos e Fabíola formas de ver o mundo diferentes, né? Então, enquanto o Zé Carlos queria continuar na Serra, no Araripe, queria continuar lá, né? Ele se sentia acolhido. Fabíola, ela desejava muito descer da Serra e morar no Crato, né? No início ele fala aqui que os pobres, eles esperavam para poder subir a serra ou descer a serra de Topique, né? Mas eles não eram só pobres, eles eram miseráveis. Então eles não tinham dinheiro para subir e descer a serra de Topique. Então eles iam era a pé mesmo, né? Então era uma vida muito sofrida, né? Mas que para Zé Carlos era uma vida muito bonita, muito feliz. Ele estava satisfeito com a esposa que ele tinha escolhido, com o filho que tinha nos braços. E enquanto isso, Fabíola não. Fabíola desejava morar no Crato, né? Onde tudo era mais perto e a vida era melhor, né? No início da história, Zé tá buscando matar uma onça, uma coisa que eu achei interessante, né? Essa onça, ela vinha aterrorizando mulheres e crianças, né? E aí, aqui na Chapada do Araripe, aí existem muitas onças, né? Inclusive.
E aí, Zé Carlos, ele tocaia, faz a tocaia, né, da onça e consegue matar a onça. Porque, além da fama dele chegar primeiro do que ele, né, ele era bom naquilo que ele fazia. Aí, certo dia, aí começa todo o clímax, né, da história, todo o conflito, né, que é próprio de todo romance, né. Uma coisa interessante também, que é próprio de todo romance, né, romance regionalista, é que, embora fale-se muito sobre aquela determinada região, né, ele fala muito sobre a região, a Chapada do Araripe, a rotina dos catadores de piqui e tudo mais, é, existe sempre a conexão com a cidade, né? Então, tem um momento lá, uma cena que Zé Carlos ele vai até o Crato de bicicleta para tentar vender os piquis, né? Porque só da colheita lá, só das vendas lá no Chapada do Araripe não estava sendo suficiente, né? Então, ele vem para o Crato para tentar vender os piquis, né? Só que aí ele se envolve numa confusão, né? Com um bêbado, né? E aí ele perde os piquis, não consegue vender nada, ia ser preso, só que Dona Joana, que é uma senhora que trabalha no mercado central do Crato, ela vai e defende ele, e aí ele não é preso, né? E ela dá comida para ele, ele almoça e volta para a serra sem ter vendido nada. Inclusive, tem uma cena que ele lembra quando ele vem né, para o Crato para vender esses piquis, mas não consegue, ele lembra de um dia que ele vinha com o pai, quando ele era criança, pequeno, e quando ele vinha passando pela cadeia pública ali, pelo menos eu não sei se ainda é a cadeia aqui no Crato, mas é, ele passa e aí tem um menino que chama ele de herege, né? Porque tinha toda uma questão religiosa também, né? Não sei se vocês sabem, mas o Cariri, Crato, Juazeiro, Barbalha, eles têm e também a Chapada, né, do Araripe, o pessoal daqui do Cariri, nós somos muito, na verdade, né? Eu vou me incluir, nós somos muito religiosos, né? Então, sempre tem uma questão religiosa envolvida, mesmo que depois que a pessoa vire adulto, né? Mas como a infância, ela sempre determina muita coisa da nossa vida no futuro, né? Então, essas questões, elas sempre ressoam, né? Então, aqui existe o costume das renovações, inclusive até ele fala aqui de uma renovação, né? A renovação que foi instituída aqui no Cariri pelo Padre Cícero, né? E aí, Zé Carlos, ele era muito religioso, ele era devoto do Padre Cícero. É, uma coisa interessante é que tem coisas que eu acredito que ressoam muito com o próprio Tiago, o professor Tiago, né? Que ele era um homem muito crente religioso, né? Devoto de São Francisco, se eu não me engano, também de Nossa Senhora. E nesse texto, até as comparações, as metáforas que são feitas, elas estão relacionadas também com a igreja e com o catolicismo, né? Então, assim, Dr. Armando, ele faz uma proposta para Zé Carlos, né? Então, ele chama Geraldo, deixa eu ver se é Geraldo, o nome dele é Geraldo, que é o homem de confiança, e pede para Geraldo falar com Zé Carlos. Pra Zé Carlos ir lá na Casa Grande, né, no caso. Aí Zé Carlos vai e tudo, né? E ele fica, antes de ir, ele fica pensando nas coisas que Fabíola sempre falava para ele, né? Que um dia o doutor Armando iria cobrar, né? O fato de eles viverem nas terras dele sem pedir nada em troca, né? O fato de ser tão bonzinho para ele. Enfim. Aí, além da dívida que ele tinha, né? Que ele sentia que tinha por morar na terra do doutor Armando, o doutor ainda ofereceu para ele passar o terreno onde Zé morava com a esposa para o seu nome, para o nome de Zé, do Zé, e ainda dar 20 cabeças de boi se ele aceitasse o serviço, né? E qual era o serviço? Nada mais, nada menos do que ele queria que ele matasse um homem, né? Como ele tinha uma mira muito boa, né?
ele era bom naquele que ele fazia, né? Então ele queria que ele fosse, fizesse isso por ele, né? Mas declinou dessa oferta, né? O doutor, então, na hora que Zé disse que Zé Carlos disse que não ia, que eu não podia fazer aquilo, que ele era temente a Deus, ao Padre Cícero, e que ele não era um assassino, né? Que ele pedisse para outra pessoa fazer isso, que ele não poderia fazer, não conseguiria, né? Na hora o doutor Armando, ele pareceu assim aceitar tudo certinho, tudo, não ficou chateado nem nada. Só que aí, quando ele saiu, Zé Carlos, da casa grande, o doutor chamou Geraldo e ordenou que ele fosse com 3 capangas para colocar fogo na casa de Zé e Fabíola durante a noite, enquanto eles dormissem. Porém, Fabíola convenceu Zé para Zé Carlos a irem embora, porque ela não confiava, né? Ela acreditava que ele podia realmente fazer alguma coisa contra eles, né? E aí Zé Carlos, ele até concordou, mas ele não queria sair dali fugido. Ele queria agradecer por todos aqueles anos que ele ficou lá com ela e que pelo tempo, né, que eles ficaram lá e tudo, mas aí ela achou melhor, ela convenceu, né? E ainda bem, porque aí eles tinham ido embora, né? Então, Zé Carlos, Fabíola e Cícero, né, que era o filho deles, escaparam por muito pouco, né, rumaram em direção à Serra dos 10 Ranchos, que é o lugar onde o autor cita aqui que eles foram, né, onde eles almejavam trabalhar na colheita de piqui, junto a Antônio Coco, né, e Antônio Coco, ele era uma espécie de chefe, né, dos outros catadores de piqui, nos 10 ranchos, na Serra dos 10 Ranchos, e era o grande contador de histórias, né? Que gostava de divertir as pessoas, contando causos, lendas sobre pessoas e bichos da Serra Antiga, né? Então, existe é muito comum aqui pessoas contarem, no geral, assim, quando se juntam em renovação, às vezes velório também. No caso aqui, quando eles estavam descansando, né, o Antônio Coco, ele sentava com os catadores e iam contar histórias sobre esses causos e lendas, né? Histórias de arrepiar, né? Sobre a serra. E aí, eles foram bem acolhidos lá na Serra dos 10 Ranchos. E Dona Maria Parteira, que era uma espécie de vidente, né, que era uma mulher assim que era responsável por colocar as crianças lá no mundo, porque não tinha hospital, né? Ela emprestou cobertores para eles, né? Recepcionou-os muito bem. E aí existe uma grande questão, né? A gente não escuta mais falar sobre o Dr. Armando, né? Esse problema foi resolvido. Só que na Serra dos 10 Ranchos, eles começaram a trabalhar e tudo, e aí acontece um grande problema. Aparece um indivíduo chamado Galego, né? E Galego, ele era um conquistador que gostava de enganar as mocinhas com seus olhos verdes galanteadores, né? Então, assim, o autor, ele fala muito sobre os olhos, né? Assim, ele cita muito o olhar, né? Os olhos, né? Aí eu me lembro do que do ditado que diz assim, que os olhos são as janelas da alma, né? Porém, às vezes as aparências enganam, né? Nesse caso, esse galego, ele realmente, com os olhos verdes, tão bonitos, olhos de cor das folhas, né? Ele enganava as mulheres. E aí, João Batista era o seu amigo e eles rumaram em direção à Serra dos 10 Ranchos, porque era um lugar que tinha muita gente, né? Sempre em janeiro, ele explica que em janeiro, que é onde tem muita colheita do piqui, existia essa Serra dos 10 Ranchos, onde todo mundo se juntava, os catadores, e não só catadores de piqui, mas outros tipos de profissionais, né? Profissionais assim autônomos, né? Porque no geral era tão bom
a safra do piqui, que eles conseguiam até fazer óleo, né? Óleo de piqui também. Então, Galego e João Batista arrumaram em direção à Serra dos 10 Ranchos. E aí, como todo romance que tem que ter muitas vezes um triângulo amoroso, tem que ter um conflito, esse galego ele se apaixona, né? Pelo menos é como ele descreve aqui, ele se interessa bastante pela Fabiola, né? E aí, com o tempo, Fabiola começou a olhar para ele também, e aí ele começou a investir e assim, ele era a dona parteira, Maria Parteira, ela começou a observar que existiam coisas estranhas, assim, entre Galego e a Fabiola, né? Ela começou a estranhar a forma como ele olhava para ela, a forma como ela olhava para ele, né? Quando o Zé Carlos ele foi pro Crato para tentar vender os piquis, ele ficava junto à Fabiola, perto dela, e ficava ninando o bebê, o Cícero, a criança, né? E ela achou isso muito estranho. Mas ela não julgava. Então, assim, é interessante que tem um momento que fala-se aqui que a Dona Maria Parteira, ela tinha visto tanta coisa no mundo, na vida, né? Tinha vivido tantas coisas que ela não julgava nada nem ninguém, né? Mas ela notou, ela sentiu que tinha uma coisa estranha ali. E aí, Galego e Fabíola começaram a ter um relacionamento, né? Extraconjugal, no caso. E aí, no início, Zé Carlos ele não percebeu nada, ele não. Mas assim, quando ele voltou do Crato, ele notou Fabíola diferente, estranha, né? Sem paciência, né? Bem diferente de como ela costumava agir, né? E aí, desde então, ele começou a notar coisas estranhas, assim, o jeito dela mudou bastante, né? E aí, tem uma parte que, na página 65, que o autor, que o professor Tiago, ele coloca assim: há palavras que caem fundo no rio da consciência, como pedras, e dele não se movem jamais. E eu gostei muito dessa citação e acredito muito nisso, né? Que realmente existem palavras que são ditas que caem fundo no rio da nossa consciência e de lá não saem de forma nenhuma, não saem jamais, né? E existiam palavras assim. O professor Tiago, ele era uma pessoa que ele dizia coisas nas aulas dele que ressoavam no nosso psiquismo, no nosso coração também, e não saíam, sabe? Era uma pessoa que parece que olhava para dentro da sua alma, parece que sabia quem era bom e quem era ruim. E, então, assim, isso que ele falou aqui, ele fazia isso, né? Ele dizia palavras que ressoavam na nossa mente, né? E não só na minha mente, no meu coração, mas no coração e na mente dos outros alunos, dos outros estudantes, né? Então, acredito que muita gente teve a oportunidade de conhecer o professor Tiago e de perceber que ele era uma pessoa diferente. Ele não era um sujeito qualquer, né? E não se tratava de ser muito inteligente, não se tratava dele ser um professor. Era algo que estava para além de tudo isso. Bom, aí, no romance, no texto, Ramiro descobriu, né, que Fabíola estava traindo Zé Carlos e já estava muito incomodado com tudo aquilo, né? E aí chega um momento que, assim, Zé Carlos ele não bebia, né? Ele fala aqui que era muito comum no frio da serra os homens terminarem bebendo, né? Bebendo cachaça. Mas Zé Carlos ele não bebia nada. E nesse dia, que era justamente na festa da Cruz da Baixa Rasa, festa da Cruz da Baixa Rasa, onde eles fazem a comemoração, eles fazem como se fosse uma homenagem a um vaqueiro que até o Antônio Coco, né, ele conta a história, né?
Foi numa seca violenta, caríssimos. Um pobre vaqueiro caiu de fome ali mesmo, na baixa rasa, e morreu. Desde quando puseram uma cruz no lugar e começaram a rezar pela alma do coitado, que as graças alcançadas vêm se somando, uma a uma. Até casamento o vaqueiro já providenciou. Então, assim, justamente nessa festa da cruz da baixa rasa, né? Aí estavam os irmãos Aniceto, da banda Cabaçal, né? Estavam tocando lá. E aí, Zé Carlos, ele quis beber. Ele pediu para alguém colocar um pouco de bebida para ele beber. E aí, Ramiro achou estranho, Antônio Coco também. E aí, foi quando Zé Carlos falou para Ramiro, né, que tinha que matar um homem, né? Só que ele já vinha refletindo sobre que ele já tinha fugido de um lugar porque ele não queria, ele não tinha essa tendência, ele não matava gente, né? E aí ficou naquela entre vingar-se ou não vingar-se, né? E aí Ramiro ele foi e apoiou, disse que sim, que ele tinha que se vingar, ele tinha que mostrar que ele era o autor não fala isso, mas eu vou citar, né? Que ele era o cabo da peste, né? E E aí ele ficou nesse conflito. Por isso que eu digo que às vezes que parece muito essa coisa dele ir ou não ir, se vingar ou não, parece muito com toda aquela questão psicológica também do Hamlet, né? Quando ele descobriu que o pai tinha sido assassinado pela mãe com o tio, né? Graças a mãe e o tio e tudo, e que ele tinha que se vingar, né? Que tinha o fantasma do pai que apareceu para ele e tudo, e ele tinha que se vingar, mas ele ficava naquela de ir ou não ir, né? Enfim. Então, ele combinou com o Ramiro para eles tocaiarem, fazer uma tocaia para matar, para dar cabo de Galego, né? E aí na hora H ele não conseguiu, né? Porque na verdade ele ele não era um assassino, né? Então, depois de todo o questionamento, todo aquele tempo que ele passou, né, o tempo psicológico para decidir se ia ou se não ia, na hora H ele ele não fez, né? E aí depois Ramiro foi lá e fez umas ameaças para Galego, e Galego foi embora. Olha aí o amor grande que ele tinha pela Fabiola, né? E foi embora sem nem olhar para trás. E aí diz que Fabiola depois ela com aquele grande sonho de ir embora para o Crato, né, de sair da Serra e de ir para o Crato, um cara um caminhoneiro vinha e pela serra e aí ofereceu para ela casa, comida e roupa lavada, digamos assim, e ela foi junto com esse homem, e ela não sabe nem quem ele era, mas foi, graças às promessas que ele fez. E Zé Carlos, ele continuou na serra. E aí, aí termina a história, né? É uma história que eu sinto que podia ter continuado, né? Como se... Porque no final, realmente, o autor, o professor Tiago, ele faz tipo uma espécie... Ele não faz um fechamento, né? Termina Ramiro falando com Zé Carlos para eles irem embora dali, para eles irem para outras paragens, para outros lugares. E aí perguntando se ele ia ou se não ia. E aí Zé Carlos ele olha assim pro horizonte e depois diz assim que não ia sair dali da serra, né? Que ali era o lugar dele. Então eu sinto que é como se pudesse ter tido uma continuidade, sabe? Ou ele poderia continuar escrevendo ali que o texto continuaria muito interessante, né? Então essa foi a minha tentativa, né, de falar um pouco sobre esse texto maravilhoso do professor Tiago, que está lá que está na biblioteca da URCA, né? E que faz toda uma faz todo um mostra como era a rotina do pessoal da Chapada do Araripe, da Serra, né? Faz todo esse recorte da importância também da gente, como ele mesmo coloca no início, né? Da gente valorizar o que é nosso, né? Da gente entender que as questões ambientais são questões pontuais, né? Se já era em 2006, imagina agora, né? Então é isso, gente. Eu agradeço
para quem ficou até aqui, né? E quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma crítica, algum comentário a respeito dessa obra, fique à vontade para fazê-lo.